Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 112, neste desafio. Não perca logo após a leitura do Salmo uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e se compraz nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado. Será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Louvado seja Deus! O Salmo tem por título, na Bíblia de Almeida, revista e corrigida, promessa da vida futura aos piedosos. Igualmente, o Salmo passado, 111, este Salmo 112 começa com a palavra aleluia, que já expliquei, seria aleluia, e a abreviação do nome sagrado de Deus, do Senhor Todo-Poderoso, Criador Supremo. E ele continua dizendo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, né? A gente entende que esse salmo, ele tem o mesmo advertência, o mesmo princípio quando iniciaram os salmos. O Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água. Ele diz que dá o seu fruto, as folhas não murcham, né? E será bem sucedido. Aqui ele diz a mesma coisa. É uma poesia, um cântico, um poema muito lindo e poderoso e verdadeiro, porque é promessa de Deus. Bem-aventurado aquele que teme. A gente já falou que temer ao Senhor não é ter medo, é ter respeito, reverência, reconhecimento, dar a Ele a devida glória e honra, porque a Ele pertence. Glória a Deus. E aí vem as promessas. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa prosperidade e riqueza. Sua justiça permanece para sempre, né? O verso 4 ele diz: ao justo nasce luz nas trevas. Interessante pensar, né? Sempre a gente lembra daquela frase judaica: por trás de toda aparente escuridão há sempre uma grande luz a ser revelada. Isso eu falo nas situações de adversidade, mas aqui ele está dizendo: ao justo nasce luz nas trevas, ou seja, mesmo que ele estiver em trevas, ele vai conseguir iluminar ali, porque através dele, da bênção de Deus na vida dele, a luz resplandecerá, né? Jesus em Mateus 5,14 disse: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, a cidade está lá em cima do monte. Todos que estiverem abaixo verão, porque não há como esconder. Então, assim é o justo, aquele que anda segundo a vontade de Deus, segundo os seus mandamentos, a sua vontade, que tem alegria nos seus mandamentos, nos seus preceitos.
ele é iluminado. E aí Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, que é Ele próprio na sua vida, na nossa vida. Isso é maravilhoso de pensar. Mas esse justo que ele fala, no mesmo verso 4 ele diz: ele é benigno, misericordioso e justo. É uma pessoa boa, é uma pessoa misericordiosa, ou seja, sente compaixão pelo sofrimento do outro e age com justiça, não beneficiando ao errado, né? E punindo o inocente, mas com justiça, com retidão. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ou seja, feliz é o homem que é compassivo, né? Que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, ou seja, Deus, ele julga, ele defende a causa daquele que age dessa forma, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Né? Ele não se atemoriza de más notícias, ou seja, não é aquela pessoa, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele não vive morrendo de medo de ter más notícias, ele descansa no Senhor. Aí ele continua: o seu coração é firme, confiante no Senhor. A firmeza que a gente já falou em salmos passados, né? O que é? Firme está o meu coração. É a firmeza, é a segurança no Senhor, é a confiança no Senhor que não se abala. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E aí o verso 8: o seu coração bem firmado não teme até ver cumprido o seu desejo, né, nos seus adversários. Mas a gente esquece esse negócio dos adversários, que a gente já conversou em outros salmos, que isso era o tempo da lei. Agora Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, orar por todos aqueles que nos afligem, porque é assim que fazemos a diferença. Deixa que a Deus pertence a justiça, a Deus pertence o juízo, a Deus pertence a recompensa a cada um pelos seus feitos, né? E aí o 9 ele diz: distribui, dá aos pobres a sua justiça e permanece para sempre. E o seu poder exaltará em glória, né? Aí ele encerra dizendo que o perverso vê isso e se enraivece. Mas a gente lembra que Paulo disse lá em Romanos 12:15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa é a conduta do justo. Quando a gente vê o nosso irmão alegre com as bênçãos, vamos se alegrar também. E não ficar com raiva, com inveja, revoltado porque a nossa bênção não veio ainda e a do outro já chegou. Não, mas ele já foi abençoado tantas vezes e eu estou há tantos anos, há tanto tempo orando por essa bênção, não chegou ainda. Não, essa conduta do justo é se alegrar com o que se alegra e chorar com os que choram. Aquele que está chorando, a gente vai interceder por ele, porque Deus se agrada daqueles que intercedem, né? A gente já falou num desses salmos passados sobre a intercessão, né? Eu não lembro agora assim, o Salmo 106 e o verso 23 fala que Deus não exterminou o povo rebelde, não é? Por conta de Moisés, o seu escolhido, no 106 e o verso 23. Né? Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Deus se agrada de nós quando nós intercedemos por aqueles que estão chorando, por aqueles que estão sofrendo. Muitas vezes a gente também está com problema. Eu não vou estar orando por ninguém porque eu já estou cheio de problema. Não, Jó teve vitórias e quando ele orava pelos seus amigos, Deus retribuiu tudo que ele tinha perdido, ele retribuiu muitas vezes mais, né? Então Deus se agrada daquele que intercede, mas dele se agrada também quando a gente se alegra com as bênçãos dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, né? Então, esse salmo é muito maravilhoso, ele fala das promessas da vida futura aos piedosos. Muitas vezes a gente só quer recompensa na hora, né? A gente quer recompensa rápida. Eu vou fazer, mas você também vai retribuir logo. Quando não retribui, a gente fica com raiva, né? Mas não é isso que o salmo quer nos ensinar. Ele quer ensinar que a Bíblia fala que o temor do Senhor é a sabedoria.
Temer ao Senhor é respeitar, temer ao Senhor é cumprir os seus mandamentos. E um dos seus mandamentos é se compadecer do pobre, do necessitado, é amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, aí o justo nasce a luz nas trevas. Vamos ser luz, porque Jesus é a luz do mundo, mas Ele em nós também podemos iluminar não somente a nossa vida, tudo à nossa volta, mas todas as pessoas, quando pudermos alcançar, que possamos também iluminar, né? Nós devemos ter, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, como viviam os apóstolos, né? Eu acho muito interessante que hoje em dia é bem difícil, né? Por que a gente não vê tantos milagres? Por que a gente não vê tantas pessoas sendo libertas, se aproximando de Deus através de nós, né? Porque naquela época eram 120 que estavam lá esperando pelo derramamento do Espírito Santo, não é? Mas em pouco tempo já eles pregavam. Acho que foi Pedro que pregou e converteram-se 3.000 almas. E depois outra pregação, 5.000 almas. E depois eles diziam, já não podiam contar mais. Eles diziam que muitos eram acrescentados todos os dias. Glória a Deus, né? Então, aqui em Atos dos Apóstolos 2, a partir do 42, diz como viviam os convertidos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Glória a Deus. O Senhor, Ele fez maravilhas e Ele está pronto a fazer maravilhas também, se nós andarmos em temor. E aí continua o 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Hoje em dia, a gente vê cada um por si, Deus por todos, né? É um ditado muito popular, infelizmente. Não digo que devemos fazer como naquela época, era uma outra cultura, eram outros tempos, sair vendendo tudo e repartindo. Ninguém vai fazer isso, mas atentar um pouco para a necessidade do outro, atentar também para o nosso semelhante, deixar de lado o egoísmo, né? Porque infelizmente é geral, né? Mas pedimos a Deus que nos ajude a olhar também para o outro e cumprir o mandamento principal, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Então eu sempre lembro, não adianta dizer eu amo a Deus se a gente não ama o próximo. A gente não está amando direito nem a gente mesmo, que somos templo, morada de Deus. Temos que cuidar do nosso corpo, do nosso templo, não é? Desta casa maravilhosa. E o 46, em Atos 2, ele diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvavam a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que coisa maravilhosa, né? Mas que Deus nos ajude em Cristo, que possamos a cada dia nos corrigir, a cada dia buscar ler a palavra de Deus, entender, pedir a Deus que nos dê discernimento, que nos dê capacidade, condições de ser conforme o seu coração, conforme a sua vontade. E assim as bênçãos estejam sobre nós. Louvado seja Deus, as bênçãos futuras, né? Porque o Salmo diz das bênçãos futuras, mas futuras aqui significa o que a gente sempre fala e sabe. A vida é feita de colheita, mas ela é feita de semeadura. A gente colhe exatamente o que planta, né? A vida é feita de escolhas, mas cada escolha traz consigo uma consequência. Então vamos prestar atenção como estamos vivendo, como estamos agindo e procurar agir no modelo de Cristo, de acordo com a palavra de Deus, e assim partirmos, né, com a certeza de que pelo menos fizemos uma força
para ser como Deus quer que nós sejamos, porque Deus nos fez para a sua glória, Deus nos fez para o bem, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, então que possamos buscar essa semelhança na palavra de Deus, que é a luz para os nossos pés, né, para o nosso caminho, para a nossa vida, é a instrução que pode nos levar a uma vida melhor e que a gente possa também levar a outros a melhorar um pouco a sua vida. Deus te abençoe. Obrigada por chegar até aqui. Minha gratidão imensa a você, né? E se puder, compartilha com alguém. Vamos distribuir essa bênção. Vamos compartilhar amor, compartilhar um pouco da palavra de Deus. Esse propósito é um incentivo para que cada vez mais as pessoas busquem meditar na lei do Senhor todos os dias, como assim nos manda a Bíblia, né? Principalmente os Salmos. Deus em Cristo te abençoe, te cubra de bênçãos e fale ao seu coração e mostre a sua vontade na tua vida, né? Porque Deus, ele fala conosco, ele se revela a partir do momento que a gente busca comunhão com ele. Um beijo grande, gratidão.